E se eu te dissesse que cortar contato com ela não é a punição que você pensa que é? Você acredita que sumir vai destruí-la, que o silêncio vai ecoar no peito dela e desmoronar tudo. Mas aqui vai uma verdade difícil. A maioria das mulheres já espera por isso. Elas já passaram por isso antes, e muitas até se prepararam. Ficar em silêncio pode até interromper o barulho, mas não destrói o ego. Não muda a dinâmica de poder. Não faz com que ela se arrependa de verdade. Você está aqui porque foi leal, porque se entregou completamente. Você deu a ela sua confiança, seu tempo, sua energia. E quando ela foi embora, não deixou você apenas sozinho, ela te deixou duvidando do seu valor. Isso não é apenas uma ferida, é um despertar. Este vídeo não é sobre vingança mesquinha. Também não é sobre implorar para que ela volte. É sobre se tornar o tipo de homem cujo silêncio não representa apenas a ausência de palavras, mas sim a presença de força. Vamos além do contato zero. Estamos reprogramando sua mente, reconstruindo sua postura e reacendendo a força dentro de você, aquela que vai fazer com que ela se arrependa de ter deixado você. Isso é uma bênção estoica. E hoje, vamos mostrar como esmagar o ego dela sem levantar um dedo. Se você está cansado de ser assombrado pelas lembranças, se está pronto para vencer o ego que te destruiu, diga nos comentários: eu me ergo da rejeição. Agora, vamos mais fundo. Destrua a ilusão. Você não está sofrendo por ela. Está sofrendo pela ideia dela, pela fantasia que criou, pela versão dela que só existiu na sua mente. Aquela mulher que dizia as palavras certas, que tocava sua alma, que talvez tenha prometido para sempre. Essa mulher era uma projeção. Uma máscara construída com a sua lealdade, sua esperança, sua vontade de acreditar que finalmente alguém poderia te enxergar de verdade e nunca te deixar. Mas o que ela realmente fez? Ela foi embora sem dar explicações? Ficou te dando migalhas de atenção? Se fez de vítima? Correu para outro homem enquanto você ainda estava machucado? Isso não é amor. Isso não é lealdade. Isso é ego. E cada vez que você relê mensagens antigas ou revive memórias onde ela parecia outra pessoa, você alimenta essa ilusão. Você mantém ela num pedestal que já não merece mais ocupar. Esse é o primeiro golpe para destruir o ego dela. Você precisa queimar esse pedestal. Porque cada vez que você alimenta essa fantasia, está dando poder a ela. Está validando a imagem que só existe na sua mente. E se você continua vendo ela como rara, como especial, como alguém que você perdeu, ela venceu. Um homem estoico enxerga as coisas como são, não como gostaria que fossem. Você precisa soltar a imagem que está idolatrando. Essa fantasia é a sua prisão. E quando você finalmente conseguir olhar para ela sem o filtro da emoção, vai perceber os defeitos que ignorou, os padrões que relevou, os sinais de alerta que pintou de branco. Ela não foi sua alma gêmea. Ela foi sua professora. E a lição é clara: pare de amar o potencial, pare de romantizar o caos e comece a se respeitar mais do que respeita seu apego. Queime a ilusão, e nas cinzas, você vai encontrar a verdade. Ela não quebrou seu coração. Ela revelou onde você não tinha limites. Torne-se inalcançável. Ficar sem contato é o mínimo. Qualquer homem pode desaparecer fisicamente, bloquear, silenciar, sumir. Isso não é poder, é padrão. Se você quer realmente atingir o ego dela, precisa ir além. Precisa se tornar inalcançável, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Isso significa, sem indiretas nas redes sociais, sem postagens esperando que ela veja, sem frases com segundas intenções querendo que ela note que você mudou. Porque a verdade é simples: se ela percebe que você ainda se importa, ela ainda tem controle sobre você. Se ela ainda consegue te abalar com silêncio, com uma postagem enigmática ou com o nome dela aparecendo nas suas notificações, então ela está vencendo. E um homem estoico não joga para perder. Ser inalcançável exige que você pare de reagir e comece a dominar o desapego. Não se trata de ser frio. Trata-se de estar no controle. Você não olha as redes sociais dela, não pergunta sobre ela para amigos em comum, não permite que ela viva de graça dentro da sua mente. Você recupera sua fortaleza interior. É isso que ela quer invadir, não seu telefone ou sua casa, mas sua paz mental. Entenda uma coisa: mulheres acostumadas com atenção odeiam a indiferença. Elas precisam de uma reação, mesmo que negativa. Mas o silêncio, combinado com a ausência total de emoção, é o que realmente atormenta. É aí que surgem as dúvidas. É nesse momento que o ego dela começa a rachar. Não é quando você some, mas quando você deixa de se importar.
Ser inalcançável significa que ela não sabe o que você está sentindo, pensando ou fazendo. E esse mistério é magnético. Você vira um enigma na cabeça dela. E quando ela não consegue prever seus próximos passos, começa a entrar em pânico. Começa a se perguntar se teve, de fato, o impacto que achava que teve. É nesse ponto que o jogo vira. Domínio vazio. A maioria dos homens teme o silêncio. Eles tratam esse período como uma sala de espera, esperando o momento em que ela vai se arrepender, que vai voltar, que vai sentir sua falta. Mas essa mentalidade é fraqueza disfarçada de paciência. Se você quer virar o jogo, não pode apenas sobreviver ao silêncio, precisa dominá-lo. Transforme o vazio no seu território. Um estoico não foge do vazio. Ele o transforma em força. O segredo é esse. É no silêncio que a transformação começa. Não é no caos, nas discussões ou na tentativa de fechar ciclos mal resolvidos. É na ausência de distrações, dopamina e validação que você encontra sua verdadeira essência. Aquela parte de você que ainda está ferida, que precisa ser reconstruída, que ela nunca entendeu de verdade. E é aí que está o poder. Enquanto ela tenta se distrair, chamar atenção ou fingir que está bem, você mergulha fundo. Você acumula disciplina. Fica mais afiado, mais calado, mais focado. Transforma o silêncio na sua academia, no seu templo, no seu campo de batalha. O homem que se sente confortável com nada, sem elogios, sem carinho, sem barulho, é o homem que se torna tudo. Dominar o vazio é parar de se perguntar quando ela vai perceber e começar a se perguntar quem você está se tornando. É se desligar não só dela, mas da ideia de que você precisa de alguém para se sentir completo. Você passa a se mover de outra forma. Fala menos. Observa mais. Constrói em silêncio. E quando o mundo te reencontrar, ninguém vai entender como você se tornou essa nova versão. E ela vai sentir isso. Não por meio de uma mensagem ou de um post, mas pela ausência da sua antiga fraqueza. Vai perceber na energia que emana de você. Quando você parar de procurá-la no silêncio e começar a usar esse silêncio para evoluir, é aí que tudo muda. O efeito espelho. Você não destrói o ego dela explicando seus sentimentos. Você faz isso se tornando um espelho, um reflexo impossível de ignorar, que mostra com clareza brutal todas as escolhas que ela fez. Muitos homens buscam encerramento, escrevem mensagens longas, desabafam, tentam fazer com que ela entenda. Mas isso não é poder, é rendição. É buscar validação, e isso só alimenta o ego dela. Se você realmente quer abalar o mundo dela, não diga nada. Deixe o silêncio falar. Deixe que as consequências das atitudes dela ecoem. Quando você para de correr atrás e começa a refletir a energia que ela mesma emitiu, algo muda. Ela se vê obrigada a encarar a si mesma. A atenção que ela recebia desaparece. O drama que ela usava para te controlar já não tem efeito. Tudo que resta são as decisões que ela tomou, e a sua ausência fria e calculada encarando-a diretamente. Esse é o efeito espelho. Você deixa de reagir e se torna consequência. Não por vingança, mas por respeito próprio. Você não dá a ela argumentos, nem palavras para distorcer, nem culpados além de si mesma. Tudo que ela vê é o próprio reflexo, e a crescente consciência de que perdeu um homem que mudou por causa dela, mas não para agradá-la. É nesse ponto que a dúvida começa a aparecer. A confiança dela começa a se desfazer. Porque, lá no fundo, ela esperava que você se rendesse, que implorasse, que esperasse. Mas quando você não faz nada disso, quando você evolui em silêncio, sem precisar que ela perceba, é aí que ela sente o arrependimento, a curiosidade, a insegurança. E o mais poderoso de tudo, você não forçou nada. Você apenas refletiu o que ela causou. Deu a ela nada além de seu próprio reflexo, e é isso que ela não consegue suportar. Retire toda a validação. O ego se alimenta de atenção. Sobrevive com elogios, reações, ciúmes, qualquer sinal de que você ainda se importa. Por isso, mesmo depois do término, ela pode continuar orbitando, curtindo algo aqui, visualizando um story ali, mandando uma mensagem casual. Não se engane. Isso não é carinho, é manutenção do ego. Ela não está perguntando se você ainda a ama. Ela quer saber se ainda tem controle sobre você. É aqui que muitos homens falham. Eles continuam validando, mesmo no silêncio. Postam fotos provocantes esperando que ela veja, explicam demais porque terminaram, fazem indiretas achando que vão ferir. Mas cada uma dessas atitudes só mostra que ela ainda importa. Quer ferir o ego dela de verdade? Corte o suprimento. Tire toda a validação, não com raiva,
mas com indiferença. O homem estoico entende que a atenção é uma moeda. Cada curtida, cada olhar, cada emoção é um pagamento. E ela já esgotou o saldo. Você não deve explicações. Não deve um anúncio de superação. Seu silêncio e seu progresso já são suficientes. Você não posta para provar nada. Você simplesmente vive como um homem que valoriza o próprio tempo demais para gastá-lo tentando enviar recados. É nesse momento que o ego dela começa a enfraquecer, quando ela percebe que seu crescimento não é um teatro, é realidade. E ela nem sequer faz parte da plateia. Você não está tentando provocar ciúmes. Você apenas parou de distribuir sua energia como se fosse amostra grátis. Ela quis distância. Dê a ela o vácuo gelado do esquecimento. E quanto mais fundo você mergulha nesse poder silencioso, mais o ego dela se fragmenta. Porque pior do que sentir raiva é perceber que ela se tornou irrelevante. Quando ela vê que você não se importa nem se ela ainda está assistindo, é aí que percebe. Ela deixou de ser o centro do seu universo. Ela não é nem mais um nome que você menciona. Transmute a dor em poder. Essa dor que você carrega não é uma maldição. É matéria-prima. E você tem duas escolhas: deixar que ela te destrua por dentro ou derretê-la e forjar algo inquebrável. Muitos homens ficam presos nos escombros, revivendo a traição, perguntando por que eu. Mas o homem estoico não pergunta por quê. Ele pergunta: o que eu faço agora? Quer impactar o ego dela de verdade? Transforme a dor que ela causou no combustível para se tornar o homem que você sempre teve o potencial de ser. O homem mais perigoso é aquele que transforma o coração partido em obsessão, não por ela, mas por si mesmo. Academia, trabalho, foco, solidão. Você mergulha na sua jornada com o fogo que ela acendeu, mas ela não recebe crédito. O que ela ganha é distância. E o homem que sai do outro lado é mais frio, mais afiado, mais forte. Porque agora ele não ama por necessidade, ama por escolha. Transmutar é fazer com que ela entenda que não te quebrou. Ela te construiu. Não porque quis, mas porque você se recusou a deixar a dor vencer. Você usou cada insulto, cada mentira, cada silêncio e transformou em força. Você treinou mais pesado. Trabalhou com mais inteligência. Cortou distrações. E, de repente, ela não só se arrepende do que fez, se arrepende por ter te subestimado. Isso vai além de uma simples virada de jogo. Isso é elementar. Você se torna uma força da natureza, calmo, centrado, com propósito. O tipo de homem que ela não consegue mais alcançar. Não porque você está se escondendo, mas porque evoluiu para um nível onde ela já não se encaixa mais. Torne-se o homem que ela não pode substituir. A verdade dura é que, na maioria dos términos, o impacto não é imediato para ela. Ela vai embora acreditando que há opções melhores. Pensando que você é só mais um nome na lista. Que pode te substituir como quem troca de roupa. É nesse momento que você faz seu movimento, não com palavras, mas com transformação. Quer realmente atingir o ego dela? Torne-se o homem que ela não pode substituir, não importa quem apareça depois. Isso não significa exibir dinheiro ou status só para provocar. Essa é uma energia fraca. A verdadeira mudança é se tornar tão centrado, valioso e focado no seu propósito que a sua presença se torna única. Você passa a ser o homem que impõe respeito sem precisar abrir a boca. Aquele que não se abala com emoções, que não busca validação, que não é viciado em atenção ou em alimentar o próprio ego. E esse é o seu diferencial. Enquanto ela repete o ciclo com homens que oferecem sempre a mesma energia reciclada, você se torna algo raro, intocável. Isso não é sobre virar outra pessoa. É sobre se tornar o homem que sempre existiu dentro de você, mas que talvez tenha sido ofuscado por ela. Ela foi a tempestade que te forçou a focar. E agora, quando ela te vê nas redes, ou ouve seu nome, ou percebe seu progresso, sente o peso. Ela não perdeu só um namorado. Perdeu uma presença única. E o que você faz? Você continua seguindo. Sem se exibir. Sem postar indiretas tentando chamar atenção. Você apenas vive com tanta intensidade e liberdade que a sua ausência se torna mais pesada do que a sua presença jamais foi.